seus olhos eram como chamas de... Aos 88 anos de idade, o Papa Francisco faleceu, vítima de uma insuficiência cardíaca. Foram 38 dias internados, se recuperando de uma pneumonia nos 2 pulmões. Mesmo debilitado, Francisco desobedeceu recomendações médicas para se reunir com o máximo de fiéis possível em seus últimos dias de vida. Agora, após a sua morte, diversas mudanças foram instauradas, além de algumas profecias que podem estar para serem cumpridas. No vídeo de hoje você vai conferir como foram os momentos finais do Papa e como ele optou por quebrar tradições na maneira pela qual ele será enterrado. Além disso, vai conferir também 2 profecias que, após a morte de Francisco, voltaram à tona com força. Muitos acreditam que essas profecias podem simbolizar o fim dos tempos. Mas, antes de tudo, que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, foi o primeiro Papa sul-americano, além do primeiro jesuíta. Seu papado desde o início foi diferente dos anteriores, sendo que ele defendia a ideia de uma igreja pobre para os pobres. Francisco era conhecido por ser uma pessoa simples, chegando até mesmo a recusar morar no apartamento privado dos papas no Vaticano, preferindo residir num quarto da casa Santa Marta. Em seus momentos finais, ele foi contra as recomendações médicas de repouso, vivendo dias agitados. No dia 13 de abril, ele abriu as celebrações da Semana Santa, conversando com fiéis. No dia 17, ele realizou uma visita a uma prisão de Roma, onde se reuniu com cerca de 70 detentos, sendo recebido com aplausos pelos guardas e funcionários do local. No dia 19, ele apareceu de surpresa na Basílica de São Pedro, surpreendendo os fiéis que se encontravam por ali. No dia 20, domingo de Páscoa, ele apareceu na varanda para dar as bênçãos aos fiéis. E no dia 21, ele partiu. Mesmo após a sua morte, Francisco não perdeu o seu modo simples de viver a vida, inclusive dando ordens para que isso continuasse. Ao contrário de como normalmente acontece o enterro de um papa, ele optou por algo bem mais simples. Num documento aprovado por ele, diversos rituais foram adaptados para demonstrar que o funeral seria similar ao de um pastor e discípulo de Cristo, não de uma figura poderosa. Tradicionalmente, os papas são enterrados em 3 caixões que se conectam um ao outro, sendo um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho. No caso de Francisco, ele optou por ser enterrado em um único caixão simples de madeira. Além disso, ele também alterou seu local de sepultamento. Ao contrário dos seus antecessores, ele escolheu como local de descanso final a Basílica de Santa Maria Maggiore, um lugar bastante especial para ele. Numa entrevista, ele chegou a dizer que, como sempre prometi à Virgem, e o local já está preparado, quero ser sepultado em Santa Maria Maggiore, porque é minha grande devoção. Antes, quando eu vinha a Roma, sempre ia para lá nas manhãs de domingo. O túmulo deve ser enterrado, simples, sem nenhuma decoração específica e com uma única inscrição: Franciscus. No momento estão sendo realizados os preparativos para o enterro de Francisco. E após isso, será iniciado o processo de conclave para a escolha do seu sucessor. No entanto, conforme algumas profecias, o sucessor de Francisco pode ser o último. Uma das principais profecias que ressurgem neste momento é a feita pelo profeta Nostradamus, que poderia simbolizar o fim da Igreja Católica. Nostradamus foi um famoso astrólogo e profeta francês, sendo bastante reconhecido por suas previsões que, teoricamente, foram capazes de prever eventos como a Revolução Francesa, o atentado às Torres Gêmeas e agora a chegada de um Papa Negro. As visões dele são consideradas genéricas, mas, mesmo assim, ainda há muitos que acreditam nelas. O trecho de uma de suas profecias, que muitos estão atribuindo como atual, diz o seguinte: com a morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito.
Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com uma atividade mordaz. O trecho faz referência à morte de um papa muito velho, sendo que Francisco, com seus 88 anos, foi o quarto papa mais velho a morrer no cargo. Em outro trecho, ele teria previsto o sucessor do papa, dizendo que um jovem de pele escura, com a ajuda do grande rei, entregará a bolsa a outro de cor vermelha. Essas supostas visões de Nostradamus dizem que, após um pontífice muito velho falecer, um papa negro será o próximo eleito. Essas palavras, no entanto, estão abertas para inúmeras interpretações. Há quem acredite que o Papa Negro pode indicar um pontífice de origem africana, algo que nunca ocorreu em toda a história da Igreja Católica. Há inclusive cardeais africanos que se destacam como favoritos para se tornarem o novo Papa, como Peter Turkson, de Gana, e Robert Sarah, de Guiné. Peter Turkson, com seus 76 anos, é atuante em questões de meio ambiente e justiça social. Já Robert Sarah, com 79, possui um perfil conservador e frequentemente se opunha aos atos de Francisco. Outra possível interpretação é que um Papa Negro não diz necessariamente a cor da pele, mas sim as vestes religiosas. Os jesuítas são historicamente conhecidos como sacerdotes negros, justamente por suas vestes religiosas. Francisco foi o primeiro jesuíta na história a se tornar Papa, ou seja, para alguns, ele próprio já seria o Papa Negro, previsto por Nostradamus. Os mais alarmistas consideram tal profecia como o prenúncio de um apocalipse religioso, sendo que o Papa Negro simbolizaria mudanças radicais na Igreja, possivelmente até mesmo o fim dos tempos. Para você, Francisco pode ser considerado como o Papa Negro? Ou ele ainda está por vir? Bem, outra previsão que ressurge é a profecia do último Papa feita por São Malaquias. A profecia prevê que haveria apenas 112 papas, começando com Celestino II, eleito em 1130. Cada um deles já estaria pré-determinado, com uma frase profética associada. Por exemplo, para esclarecer, nessa profecia a descrição de sutori osseo, cuja tradução seria sobre o sapateiro de ossos, fazia referência ao Papa João 22, ou 22º, filho de um sapateiro e com o sobrenome Ossa. Dezenas de outras descrições previram os papas que estavam por vir, algumas com um nível altíssimo de exatidão. Conforme essa profecia, o último Papa, 112º, se chamaria Petrus Romanus, ou Pedro II, destinado a governar num período de grandes tribulações. Para o último Papa, a profecia não traz um lema, mas sim uma frase profética, dizendo: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, Pedro, o Romano, que alimentará o seu rebanho em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. Trechos como perseguição final à Santa Igreja e a cidade das 7 colinas será destruída são referências à cidade de Roma, trazendo consigo o prenúncio do fim dos tempos. Atualmente, muitos debatem se Francisco foi o 112º Papa ou se este próximo será aquele que virá. Isso porque, na verdade, Francisco assumiu o papado de Bento XVI, que renunciou à sua posição. Normalmente, o Papa, posição mais alta da Igreja Católica, é um título que permanece até a morte, sendo raríssimas as exceções dos que abdicaram de tal posição ainda em vida. Sendo assim, Francisco estaria apenas dando continuidade ao papado do 111º Papa, e o próximo que está por vir seria então, finalmente, o último Papa da profecia de São Malaquias. E você? Considera que Francisco foi o último Papa? Ou este seria o próximo que está por vir? Mas
Tudo isso significa que tanto a profecia de Nostradamus quanto a de São Malaquias simbolizam que o próximo Papa será o último e o fim então iminente está por vir? Bem, na verdade não necessariamente. No caso de Nostradamus, a Igreja Católica não considera suas profecias como legítimas ou inspiradas por Deus. Além disso, suas próprias previsões sempre foram consideradas como interpretativas e altamente subjetivas pela maioria dos estudiosos. Elas estão sempre carregadas com uma linguagem ambígua e poética, além de nunca trazerem datas ou locais, o que faz com que as suas previsões possam ser encaixadas em vários eventos e cenários históricos possíveis, conforme a pessoa que as interpreta. Já com relação à profecia de São Malaquias, a Igreja Católica não apenas descarta, como, ao que tudo indica, ela não passa de um documento forjado. É que São Malaquias viveu de 1094 a 1148, e a sua suposta profecia foi encontrada apenas em 1590, bem no momento em que um conclave estava para se realizar. Estudiosos apontam que a descoberta dessa profecia justamente durante um conclave não foi coincidência, mas sim algo forjado para influenciar as eleições, para favorecer a escolha de Girolamo Simoncelli, conforme a profecia apontava. Há diversos indícios que reforçam a ideia de que essa profecia seja forjada. Para começar, cada um dos temas proféticos que ela trazia, fazendo previsões sobre os papas, só eram precisos nos períodos anteriores a 1590. Ou seja, as profecias somente acertavam os papas do passado, ou seja, já se sabia o resultado, sendo que, dentre os papas que foram eleitos após 1590, apenas 8% deles correspondiam aos lemas proféticos. O próprio fato de Girolamo Simoncelli não ter sido eleito já demonstra que a profecia não era tão precisa assim, né? Por mais que as previsões finais desta profecia sejam alarmantes, atualmente elas não são levadas tão a sério nem pela Igreja Católica, nem por estudiosos do tema. A morte de um Papa é um evento que sempre atrai a atenção do mundo todo. Todos querem saber o que acontecerá a seguir. Em momentos como este, há sempre uma nova profecia, uma nova previsão que surge geralmente num tom alarmista, deixando todos com dúvidas sobre o futuro. Por mais que alguns tentem, é impossível fazermos previsões sobre quem será o próximo Papa. No entanto, independente de quem seja, nós só esperamos que ele continue a fazer um bom trabalho. Deixe nos comentários a sua opinião sobre as profecias, sobre esse próprio tema. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.